Olá, como vão todos? Torcida colorada, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama e é o que a gente sempre gosta de falar. Bom, primeiramente, antes de tudo, vamos falar uma coisa importante. Um importante instituto de estatísticas colocou que o Heitor é o melhor lateral sub-20 da década. Isso só nos demonstra uma coisa muito importante que a gente tem que salientar e que todos nós, torcida, não só do Internacional, mas de todos os times em geral, tem que compreender. O jovem, ele oscila, ele por vezes não vai bem e por vezes acaba não dando aquilo que todo mundo achava que ele poderia dar. Esse é um caso do Heitor, porque o Heitor, primeiramente, quem colocou o Heitor para jogar foi o Odair Hellmann, em 2000... há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Ali ele começou a se ambientar com o futebol profissional. Mas uma parte significativa da torcida, uma parte que faz barulho, vamos dizer, da nossa torcida, vou falar do Inter, sempre fez pouco caso do Heitor. O Heitor é um grande lateral, assim como o Rondinei também, porque o Rondinei, grande lateral, eu vou dizer que não, mas ele tá, desde o ano passado, está jogando bem. Isso é importante ser marcado. Mas o que tem que ser ressaltado é ainda a questão do Pato. Por que se deixa o Pato ir? Porque o que foi a notícia clara é que o Pato ele saiu porque disseram para ele que ele não seria aproveitado e que Marcos Guilherme, um outro jogador que não me lembro agora o nome, o Peglow estariam na frente do Guilherme Pato. Por favor, o Guilherme Pato é um ativo do Internacional, não pode ficar atrás, principalmente do Marcos Guilherme. O Guilherme Pato tem que jogar. Mas agora já era, ele vai ir pro Cuiabá. Só que o mais triste é que se porventura ele não consiga ir bem no Cuiabá, vai ter muito dessas viúvas do Cudê que desmerecem o Guilherme Pato e também desmereceram o Cezinha, fazendo um pouco caso dele porque o argentino enganador não quis ele. Mas o importante a dizer é que ninguém pode desmerecer a base, a gente não pode fazer pouco caso da base. E mesmo que a base não for aquilo que todos nós esperamos, muito antes tu ter alguém da base médio do que ter um jogador medíocre, abaixo da mediocridade como o Marcos Guilherme e outros que por lá ainda estão. Porque um jovem, um ativo do clube, ele vai te render dinheiro. E um jovem, ele só vai conseguir render um bom futebol e poder render um bom valor monetário se ele estiver jogando dentro do time titular, da estrutura do time titular que tu vai montar. E o Internacional é muito grande. É muito melhor tu colocar o Pato para jogar dentro do time do Internacional, nem que seja para entrar no decorrer da partida, do que tu deixar ele num time como o Cuiabá, com todo respeito ao Cuiabá, ou a Ponte Preta, com todo respeito à Ponte Preta, que são times muito menores, muito mesmo, e não dão a visibilidade que o time titular do Internacional pode dar. Porque, vamos marcar uma coisa, o Bruno Fux, com muito poucos jogos, ele conseguiu ser vendido por 8 milhões de euros, que eu me lembre, euros ou dólares. Pra te ver, é muito melhor tu colocar um jovem para jogar no teu time titular, porque tu vai receber propostas, porque dentro daquela estrutura ele pode encaixar muito mais do que vai encaixar nesses times pequenos e médios, que esses times pequenos e médios podem estragar o atleta. Então é muito melhor tu fazer isso. Bom, ontem o jogo, os 10 primeiros minutos do Inter foram muito bons do primeiro tempo, bom toque de bola, pressionando, sabendo chegar bem, dando uma pressão que eles ficaram atordoados, os jogadores do Ipiranga. Só que depois dos 10, vamos dizer assim, até uns 35 por aí do primeiro tempo, o time do Ipiranga começou a se aproveitar muito dos erros de passe constantes do Internacional. Voltou aquela coisa horrível que era do time do Cudê. Obviamente a gente tem que fazer ressalvas que esse time ele iniciou há 10 dias atrás, que o Ipiranga é um
um bom adversário, porque não é é um sparring de nível, porque o Ipiranga ele teve a um gol de subir para a Série B do Brasileirão. É um time que não é bobo, é um time que está experimentado, mas não pode errar como errou hoje. Mas é importante, para mim, primeiramente, claro, vamos partir de um pressuposto que para mim o Campeonato Gaúcho é um laboratório onde tu coloca os teus meninos para testar, para dar cancha e fazer com que eles se habituem com o jogo profissional, ou quando tu vai botar os teus titulares, para esses titulares eles ficarem voltarem com um bom ritmo de jogo, para que eles consigam fazer dentro dos jogos do Gauchão um tipo de pré-temporada, fora os dias que eles ficaram treinando. Mas é para isso mais ou menos o que importa. E dentro desse time, para um primeiro momento, foi muito bom, principalmente no segundo tempo e nos 10 primeiros minutos do primeiro tempo. O que tem que cuidar é o preciosismo, muito erro de passe, porque o Zé Gabriel erra muito passe, porque às vezes ele quer dar uma de Maldini, uma de, sei lá, um super hiper zagueiro, onde ele se passa demais, ele erra muito. Isso aí pode ser muito prejudicial para o time. Quando vê que não vai dar para sair com a bola trabalhada, porque dá para ver que todos os jogadores eles estão sempre bem posicionados em determinados na sua posição, para fazer aquela coisa do jogo posicionado, aonde a bola vai ser a ferramenta dos jogadores, e com trocas de passe, aonde tu busca o espaço, tu vai criar situações boas para que consigam ter boas opções para fazer gol, e dentro disso a gente conseguiu criar lances muito bons, onde a gente criou chances e foi interessante. Obviamente que eu acredito que com o decorrer do tempo isso vai ficar mais bem trabalhado para que a gente consiga, para que o time fique bem mais habituado a esse modo de jogar. Infelizmente o Nonato parece que é um caso perdido, ele não tem vontade, não sei, parece que ele não está ligado no jogo, infelizmente, porque é um jogador que tem as ferramentas e recebeu muitas chances. É complicado também, obviamente, porque dentro de... ele também... porque é diferente tu entrar no time titular do Internacional, onde há um sistema mais bem feito, onde tem melhores jogadores que podem te fazer jogar muito mais, do que tu entrar em times às vezes descaracterizados, onde tu é só mais um ali que pode até jogar bem, mas também o time que está mais descaracterizado, quando eu digo descaracterizado, às vezes é com os reservas, às vezes é uma mescla de reservas e com 3, 4 titulares e por aí vai. Mas num cômbito geral foi bom o jogo, foi bom essa compreensão de ideia. As peças negativas foram o Zé Gabriel. O Zé Gabriel ele tem ferramenta para ser um zagueiro interessante, porque ele consegue fazer esse jogo onde tu tem que trabalhar bem a bola para ela sair bem desde o início do jogo. Mas eu espero que o Miguel Ángel Ramírez corrija isso, porque isso pode nos custar caro, nos pode custar campeonatos, porque tudo é detalhe, todo detalhe ali, um passe mal feito, uma jogada que for de forma precipitada, tu pode entregar e botar no lixo um campeonato da Libertadores, um campeonato brasileiro. É importante correções e é importante vencer, porque é fácil tu corrigir as coisas vencendo, mas é esperar que esse time, ao longo dos jogos do Gauchão, pegue um bom entrosamento, e todos esses jogadores que estão sendo testados dentro do Gauchão consigam se firmar, pelo menos a maioria dos jogadores, porque é importante isso. Vamos ver agora o próximo jogo, e
dentro do gauchão é essa coisa, treinar, aperfeiçoar o modo de jogar e que os jogadores peguem ritmo e fiquem bem prontos para uma mini pré-temporada para começar o Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil.